Oi, oi, meu povo, boa noite a todos. Vou dar um tempinho aqui para que a galera vá entrando, vá convidando os amigos. Vamos só dar um tempinho enquanto o pessoal entra, tá? Nossa convidada super especial já está aqui na ativa, já vou convidar, de fato aqui, né, pelo Instagram. Jéssica, minha amiga, seja bem-vinda. Érica, Let's por aí, enfermeira Maria Patti, Suzane, sejam todas muito bem-vindas, tá? Antes de mais nada, caso vocês não me conheçam, meu nome é Carla de Lima, eu sou enfermeira, especialista em dermatologia, esse já virou o meu bordão, né? Com ênfase no tratamento de feridas. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre pesquisa científica, sobre evidências. E eu acho que é um assunto bem interessante, que com certeza é a dúvida de muita gente. A gente ouve muito falar daquela frase clichê, né? Segundo as evidências científicas, baseado em evidências científicas, mas pouca gente sabe de fato como é que faz uma busca ativa na ciência, de fato. E a nossa convidada de hoje, Isadora, vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Antes de iniciarmos, minha gente, eu preciso que vocês olhem esse aviãozinho que tem tipo uma setinha, né? Tipo um aviãozinho mesmo aqui embaixo, na telinha de vocês. E eu preciso que vocês encaminhem essa live para 5 amiguinhos. Isso mesmo, envia aí. Taca o dedinho e envia para 5 amigos que vocês acham que vai precisar desse conteúdo. Não somente da área de enfermagem dermatológica, mas de uma maneira geral, né? Da enfermagem de uma maneira geral. Até mesmo outras áreas, porque com certeza evidências científicas existem em várias áreas. E aí as dicas que Isadora vai falar, um pouco da vivência dela vai ser contempladas também para outras pessoas, com toda certeza, tá? Então, vamos iniciar. Vou apresentar a nossa convidada. Olha, eu tô aqui tendo a honra de trazer só convidados tops. Então, vocês aproveitem deles, tá? Suguem o máximo, é um conteúdo totalmente gratuito. Então, coloca aqui nos comentários que se vocês estão gostando, coloca as dúvidas de vocês, tá? Participe e aproveite esse momento. Outro recadinho, a live dura apenas 1 hora, certo? Então, eu vou ter que me adiantar em alguns assuntos com a Isadora, a gente vai lidando e manejando esse tempo de acordo com o que a gente vê que vai fluindo, tá bom? Mas vamos fazer de tudo para que essa live seja incrível e seja muito maravilhosa. Quero a participação de todo mundo aqui, deixando muitos comentários e enviando aqui para os amiguinhos, tá bom? E a Isadora, ela é nada mais, nada menos do que doutora. É doutora pela UFRN e ela fez o método sanduíche. Não sei nem se chama método, mas fez o tipo de doutorado, né, estilo sanduíche, onde ela fez algumas disciplinas aqui na UFRN e também foi para Pace, New York. Não sei se é assim que se fala não, porque a bilíngue aqui é ela, né? E aí, além disso, ela é enfermeira, também especialista em dermatologia e tá atuando aí nesse mundo digital, trazendo muito conteúdo massa, tá trazendo vários conteúdos realmente com a base científica. E é isso que a gente vai aprender um pouquinho com ela hoje, tá bom? Então vamos embora, meu povo. Deixa eu convidar aqui ela, tá certo? Bem descontraído, de uma maneira bem tranquila. Sejam bem-vindas! Oi, oi, Isadora, seja Olá, Carlinhos. bem-vinda! Posso me Boa chamar assim? noite! Pode sim, com toda certeza. Seja bem-vinda, viu? Oi, De que antemão, quero legal. agradecer demais pela contribuição. Sei que o dia foi ralado, né? Estou acompanhando você pelas redes sociais e você está engajada com outros serviços também. Queria, inclusive, já aproveitando para que você falasse um pouquinho sobre você, como é sua rotina, como é sua rotina na pesquisa, como é sua rotina na enfermagem dermatológica. Fala um pouquinho aí sobre você para a galera te conhecer. Sim, gente, então é um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço, viu, Carlinha? Foi um convite assim maravilhoso poder expor um pouquinho desse lado que às vezes desce rasgando na gente, né? Que é pesquisa, que é ciência, mas que depois que a gente se aproxima e que faz as pazes, a gente vê o quanto é que a gente precisa dela, né? E aí eu sou enfermeira formada pela UFRN, me formei lá em 2012, 2013. Também assumi o concurso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Na verdade, eu fui chamada primeiro para Pernambuco, consegui transferência para cá. E aí, do Hospital Onofre Lopes, eu fui. Hoje eu trabalho no campus universitário. Fiz o meu mestrado e meu doutorado também pela casa, pela universidade, pela UFRN. Só que
No ano de 2018, eu apliquei para uma bolsa no exterior e aí eu fui passar um ano do meu doutorado, foi feito lá em colaboração com a Pace, New York. E é isso. E aí, quando eu voltei, agora com essa contribuição sobre enfermagem de prática avançada, né, que é uma prática que a gente não tem aqui, e que seria assim, o sonho da minha vida, porque a gente consegue aliar a ciência à prática, assim, de fato. Então, se eu fiz um doutorado na área acadêmica, se eu fosse enfermeira de prática avançada, eu estaria fazendo um doutorado na área de prática, para colocar as mãos na massa mesmo, né? E ser um voraz consumidor de fato, dessa evidência. Que é o que a gente pode fazer também, não, a gente não precisa ser doutor para consumir evidência, né? E é o que a gente vai tentar colocar hoje aqui. E em relação à minha prática, eu trabalho, como eu falei para você, lá no campus universitário, lá a gente está iniciando um serviço quase que do zero, mas para atender servidores e colaboradores que tenham lesões de pele. Então, a gente está estabelecendo o nosso fluxo próprio, projetos de extensão, aí entra a pesquisa, né? Tentativa de colaboração com a universidade. Então, por estar no meio universitário, a gente consegue fazer esse casamento direitinho de prática, né? Porque eu atuo como clínica, eu atuo como enfermeira mesmo, e aliando a pesquisa. Que massa, Isadora. Amei lhe conhecer pelas redes sociais. Espero conhecê-la pessoalmente para a gente trocar ideia. E conterrânea, lá do meu interior, mas a gente nunca se cruzou, né? E logo, logo a gente vai estar tomando um cafezinho, batendo papo, porque a Isadora, ela pensa muito parecido comigo. A gente compartilha de muitas ideias. E eu tô gostando muito da pegada que ela tá tendo no Instagram. Inclusive, meu povo, olha, é como é que chama? É uma imposição aqui, viu? Imposição. Sigam ela muito, porque a gente vai ver muito conteúdo bacana relacionado à dermatologia, de uma maneira assim bem clean, bem descontraída, bem dinâmica, que a gente consegue entender, o negócio consegue entrar na nossa cabeça sem fazer muita dor, né? Mas vamos embora, que o tempo ruge, essa Sapucaí é grande, né, Isadora? Eu gosto de falar muito, parece que Isadora também gosta, viu? Então aqui a gente vai ter que correr para conseguir falar muito sobre essa evidência científica, sobre o que é a enfermagem dentro dessas evidências. E eu pedi para que vocês colocassem, né, na caixinha de perguntas, algumas perguntinhas relacionadas à temática. Então, eu filtrei aqui algumas para que a gente possa passear por essa temática, tá bom? Então, vamos lá. Cadê aqui? Deixa eu pegar minha cola. O computador resolveu travar. Eu estou num cenário diferente, que eu estou no quarto do Baby, porque a minha internet lá do quarto ficou ruim, eu vim para cá. Vamos lá. Isadora, quais são as principais fontes virtuais que posso buscar quando o quesito é feridas, né? Ou seja, quais são os sites, quais são as ferramentas que eu consigo buscar de meio online para que eu consiga ter um embasamento bacana dentro da dermatologia, mais precisamente no tratamento de feridas. Me diga aí um pouquinho da sua experiência, o que é que você pode falar sobre isso? Bom, eu vi que a pergunta foi direcionada para o tratamento de feridas, né? Mas eu tenho aqui duas dicas bem importantes que, se vocês tiverem com papel e caneta na mão, anotem, porque assim são dicas de ouro. A primeira delas, que pode parecer mais complicado, mas é usar o portal de periódicos CAPES. O que é o portal CAPES? É um grande portal que a universidade paga para ter acesso a periódicos, né, a revistas, para ter acesso a artigos científicos. Então, tem muito material lá, e do mais importante, do mais atualizado. O que é que acontece? Como a gente de casa não tem acesso a esse material, qual é a dica que eu vou dar para vocês? Se você for na universidade, em qualquer dependência da universidade que tem rede Wi-Fi, né, que você pode entrar gratuitamente, você fizer o login pelo seu computador, você já tem acesso ao portal do Periódicos CAPES. Então, eu vou tirar um dia para estudar, para ver umas evidências e tal. Vai lá na universidade, é só conectar na rede, gente. Ou seja, quem não tem acesso a isso, né? Não tem como dizer que a gente não tem acesso a essa fonte de informação. Então, se vocês tá lá na universidade, conectado na rede da universidade, coloca portal de periódicos CAPES no Google, vai abrir lá a página do portal. Eu tinha até trazido umas imagens, mas acredito que a gente não vai conseguir transmitir. E aí, no portal de periódicos CAPES, coloca uma coisinha chamada busca. Vou tentar, tá, gente? Eu não sei se vai ficar uma imagem com qualidade, mas vou tentar aqui mostrar para vocês. Espera aí. Bom, só descer um pouquinho mais. Esse aí é o layout do portal do Periódicos CAPES. A gente vai, aquela primeira parte laranjinha, acho que tá meio embaçado.
Mas a gente vai e coloca uma busca avançada e quando a gente coloca para buscar no portal de periódicos CAPES, vai abrir uma página de busca que vai permitir vocês colocarem palavras descritores, né? E o que é importante, gente, na hora que vocês querem pesquisar sobre alguma coisa, é saber exatamente que termo você quer, porque você só vai encontrar as melhores evidências quando você souber exatamente o que você quer. Por exemplo, eu quero saber como tratar biofilme. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que as melhores evidências, né, a maioria dos artigos, eles são publicados em inglês. Então, assim, a gente vai lá, vai baixar aplicativos próprios para tradução, seja o que for que a gente precisa fazer. Então, a gente tem que ter consciência que vai usar alguns termos que são do inglês. Eu já abro o pai dos burros do lado, que é o Dr. Google, já fica ali aberto. Porque ele tudo, né? A gente não sabe qual termo usar, mas é importante. E aí eu procuro como é biofilme em inglês, procuro como é tratamento em inglês, e eu jogo lá no portal do Periódicos CAPES, biofilme e tratamento. E aí eu vou ter uma lista de evidências atualizadas sobre o que está sendo publicado na área de tratamento de biofilme. E aí, como eu estou na rede da universidade, eu vou ter acesso a esses artigos. Né? Então, assim, é uma fonte bem importante de dado e eu acho que é importante que vocês se utilizem dessa fonte de vez em quando. Não é uma fonte específica para feridas, mas o portal do Periódicos CAPES tem os melhores periódicos do mundo, inclusive sobre feridas, estão lá. Outra dica que eu ia dar para vocês de como consumir, de como buscar essa evidência, é bem comum que a gente se utilize de documentos de consenso. Eu não sei, Carlinhos, se você costuma perceber, né? A gente estão sendo publicados, estão sendo atualizados. Eu vou dar um exemplo, um consenso internacional sobre ferida infectada. E aí as organizações, elas tem essa sobre higiene da ferida e tem outro também sobre infecção. Então, as organizações, elas se juntam e elas vão traduzir ali aquelas evidências, aquele conhecimento, vão juntar tudo e vão formar um documento que é um consenso. Quando elas fazem isso, se vocês forem perceber lá no conteúdo do documento, tem várias evidências científicas citadas. Porque não pode ser só uma opinião, não pode ser só vários especialistas sentando à mesa e discutindo o que cada um faz no seu dia a dia, e um dizendo eu acho que deve usar isso, o outro dizendo eu acho que deve usar aquilo, eu acho que é a prata, eu acho que o iodo, eu acho que o cadexômero. Não pode ser assim. Então, essas pessoas, elas têm que vir munidas de evidências científicas, né? O que você vem falando. Então, de onde elas tiram essas evidências? Elas vão lá naquela fonte que eu estava ensinando para vocês, não através do portal do Periódicos CAPES, mas vão direto na fonte de informação que foi publicado mais recentemente. O que é que eu estou querendo dizer? Existem algumas revistas internacionais que elas vão sempre trazer artigos muito importantes da área, inclusive esses consensos. Então, anota aí também. São duas que eu percebi que sempre estão citadas nos consensos. Essa que ela mostrou da limpeza de leite da ferida. Site, tu vai ter um montão de artigos, né? Ou de alguma coisa, né? O site. E eu tenho vários artigos desse. Vou no Google, né? E traduzo diretamente lá e dá super certo. A gente consegue se atualizar de forma bem bacaninha. Esse daí, por exemplo, é o Journal of Wound Care. Jornal de Cuidados às Feridas, traduzido ao pé da letra do inglês. Journal of Wound Care. É uma revista que traz muita coisa atual, muita coisa importante. Então, esse consenso que a gente usa atualmente, que é difundido, os enfermeiros dermatologistas com certeza tiveram acesso a essa informação, tá lá publicado nessa revista. E essa revista, deixa eu dizer, tá lá no portal do Periódicos CAPES, para quem acessa pela rede da UFRN, tem acesso total e gratuito. Gente, vocês sabem quanto custa um artigo desse? Se você for acessar de casa e tentar comprar, são $30. Se a gente for converter, né? Deus me livre. Se a gente for converter em reais. E a gente tem... a média. Como? R$150 a média. Então já é um valor. Imagina aí, você não vai se utilizar só um artigo, né? $50. Faz aí vezes 5,5. Mas R$300, nem sei. Então, assim, é uma informação que vale ouro, literalmente, né? E que tem como a gente ter acesso a essa informação. Outra fonte muito importante é Wounds International. Wounds
International, WI, ou seja, é como se fosse feridas internacionais. É mais ou menos isso se traduzir ao pé da letra. Confundi, é nesse que eu olho. Esse daqui, esse Wounds International, vocês podem sair não sabendo de nada da live, mas anota esse nome, Wounds International. Lá eles publicam vários consensos, bem atuais. Por exemplo, esse de infecção de feridas, que foi atualizado agora em 2022, está lá. Outro sobre manejo de exudato. Enfim, várias coisas estão lá. Então, se você quiser saber algo específico da área de feridas, e eu não tenho muito traquejo com o portal do Periódicos CAPS, eu ainda fico confusa com essas ferramentas, vai se aproximando aos poucos, mas pode fazer esse caminho dessa forma. Eu vou lá nos documentos, né, de consenso. Se você for no site, tem um website do Wounds International, bota lá no Google. Joga o nome lá. Quando aparecer no Google, vai ser provavelmente a primeira opção. Entra lá e vocês, quando estiverem navegando, vai ver que tem separado lá meio que por assunto, infecção, exudato, blá, blá. E aí, se você apertar, por exemplo, em exudato, você vai achar o consenso mais atual sobre manejo de exudato. Você provavelmente vai baixar em inglês, às vezes tem em português. Joga lá no tradutor, você tem ouro ali na mão. Porque é informação que não é só opinião especialista, né? Como eu falei, tem muita evidência. E outra coisa bem importante é vocês saberem usar o efeito de bola de neve. Gente, a citação vai estar lá. No consenso for dito assim, a prata é mais eficaz do que o iodo. Não vai ser dito dessa forma, mas se for dito isso, vai ter um númerozinho lá em cima, no final da sentença, que é o artigo que está lá nas referências. E aí o efeito de bola de neve é justamente isso. Deixa eu ver o que é que o estudo que essa pessoa está citando disse. E aí você vai ler o estudo da pessoa. Se for incluído num consenso internacional como esse, é quase que certo que é um bom material, né? E essas duas revistas que eu estou citando para vocês, elas têm um fator de impacto alto. É outra coisa para vocês verem a qualidade do estudo, né? Onde é que está publicado esse artigo? É qualquer revista que publicou? É uma revista boa, que tem um fator de impacto alto? O que é fato, quando eu falo essa terminologia meio científica de fator de impacto, é como se fosse assim, é uma métrica. Vamos pensar na métrica do Instagram, por exemplo. Como é que a gente mensura quem são os maiores influenciadores, né? Quem tem maior, não só o maior número de seguidores, mas que as pessoas mencionam essas pessoas muitas vezes, né? Então, com as revistas é a mesma coisa. Revistas que são valorizadas, elas têm um fator de impacto alto. Significa que várias pessoas que consomem pesquisa estão citando artigos que pertencem àquela revista. Então, se vocês anotarem essas duas, Wound International and Journal of Wound Care, são duas muito boas se vocês querem material específico da área de feridas, e lembra de usar a bola de neve, né? Vai atrás das referências. Tá certo? E o portal de periódicos CAPS também, que é muito importante. E outra coisa que eu queria falar rapidinho é sobre quando você vai fazer uma pesquisa, seja no portal de periódicos CAPS ou seja no Google acadêmico. Gente, o resultado... Já sei, e acho que você vai falar um pouquinho sobre, mas eu já vou me adiantar. Eu lembro na época do TCC, do temido TCC, né, que é quando a gente que não tem contato científico diretamente passa a ter na academia, a gente vai lá nos DEX, né, para saber os descritores. Você acha que de fato é importante a gente ir primeiro no DEX para depois saber qual é o termo corretinho e depois ir nessas revistas? Não sei se era isso que você ia falar, mas já pegando esse... Eu ia falar. Era bem isso que eu ia falar, porque se eu entro lá no Google acadêmico, mas ok, eu vou colocar aqui palavras, porque a qualidade do que você vai encontrar vai depender muito, vai depender diretamente, exclusivamente da palavra que você vai usar lá na sua pesquisa. Outro dia desses eu estava querendo achar uma coisa, mas eu não sabia o termo exato. Nossa, eu escrevi aquilo de tantas formas diferentes e eu não encontrava nada. Eu digo, meu Deus do céu, não existe nada publicado sobre isso. E aí eu voltei, né, para o meu centro e disse, Isadora, seu doutorado tem que ter servido para alguma coisa. Lembre se você colocar MESH, assim como eu estou falando, M-E-S-H, MESH, coloca no Google a palavra MESH. O primeiro resultado que vai aparecer é o website lá. E aí, nesse website, você vai procurar os termos em inglês, né? Quais são os melhores descritores para a área em inglês.
E nessa hora é que eu digo, tem o Pai dos Burros aberto também na terceira aba. Você tá com a aba de busca, você tá com a aba do Mesh, mas o Dr. Google tá ali. Porque às vezes a gente não sabe qual é o termo em inglês que é mais específico para aquilo. E aí, por exemplo, se eu quero biofilm, biofilm é fácil que é biofilm. Então, o inglês é bem parecido. Mas aí você coloca no Google Tradutor mesmo, sei lá, como dizer biofilm em inglês. E aí você pega esse termo mais aproximado, joga lá no site do Mesh, na busca. Pesquisou, vai aparecer uma série de termos que são relacionados àquele termo que você está tentando procurar. Agora sim, você vai ler as descrições dos termos, o que é que eles significam, né? Porque cada palavra tem seu conceito. E aí você vai copiar aquele termo para quando você for fazer sua busca no Google Acadêmico ou quando você for fazer sua busca lá no portal do Periódicos CAPES, você vai em cima do descritor exato. Por exemplo, se eu quero saber como tratar biofilme, eu fui lá, vi que é biofilm em inglês. E depois vi que tratamento em inglês você não vai usar treatment, você vai usar management. Mas aí eu vi lá também, pesquisando no Mesh, que o termo que eles usam mais adequado é management. Então eu peguei management, peguei biofilm, juntei e coloquei no Google Scholar, né, no Google Acadêmico. Biofilm and management, que é I, se você for fazer nesses termos. E aí joga lá no Google, ele vai lhe dar o que tem de mais atual naquilo ali, junto dos critérios que você usou. Aí eu tenho muita dificuldade em inglês. Então tudo bem, joga em português mesmo. Biofilme e tratamento. Você joga do jeito que você conseguir, mas a gente tem que saber, né, que se você jogar em inglês, a sua busca vai ser muito mais universal. Porque o povo que publica lá na Alemanha vai publicar em inglês. O povo que publica lá no Reino Unido vai publicar em inglês. O povo da China vai publicar em inglês. Então, você vai ter acesso a uma literatura muito mais ampla do que se você fizer uma busca em português. Ou seja, né, Isadora, não é um trabalho para preguiçoso, né? Começa daí. Então, assim, ser bom naquilo que a gente se propõe a fazer realmente dá trabalho, né? Por isso que poucos são bons, né? Muitos se mostram bons, mas na hora do vamos ver, não é tão legal. Então, para você ser bom, para você ser referência naquilo que você faz, você precisa ter trabalho, né? E aí, por isso que é tão valioso o seu tempo, por isso que é tão valioso sua hora trabalhada, por isso que a gente precisa se empoderar disso aí, por isso que não é somente as 30 horas semanais que a gente precisa procurar, não é apenas o piso salarial que a gente precisa buscar realmente. A gente precisa desse empoderamento. E para se empoderar, dá trabalho, né, Isadora? Dá muito. Demais. Pois. Então, vamos. E sobre essas evidências, Isadora, sempre que tiver nesses sites, nessas revistas, vai ser confiável? Que seria a segunda pergunta, né? Como saber se é confiável aquela evidência que eu estou procurando? Eu encontrei um consenso em determinado local, só porque eu tenho o nome lá consenso, ou que eu já sei que é confiável, já vou seguir ali, já tá tudo ok, ou não? Tem algum macete? O que é que você tem a dizer sobre essa questão da confiabilidade desses materiais que a gente consegue encontrar na internet de uma maneira geral? Na verdade, a confiabilidade ela vai ser uma junção de algo que foi produzido com qualidade, né? E como confiar na qualidade, a descrição do método. Normalmente a gente julga um estudo de qualidade quando a pessoa que descreveu, fez uma descrição de futuro. Mas não é só enrolar, não. É quando você vê que realmente a investigação foi a fundo. Se eu estiver fazendo um estudo de revisão, por exemplo, se eu disser feito pesquisa, é uma coisa. Se você disser, eu fiz uma pesquisa em 6 bases de dados, eu usei os escritores tais, eu encontrei tantos artigos, blá, blá, blá. Então, quando você vê uma metodologia boa, robusta, significa que a pessoa normalmente teve uma maior atenção com a qualidade do que foi produzido. Mas qualidade também não quer dizer tudo, porque você me perguntou uma coisa bem específica, né? Você perguntou como confiar. E eu não posso confiar só no que tem qualidade, porque, por exemplo, eu posso fazer um relato de um caso clínico meu, eu, enfermeirizadora da minha prática, mas quando eu publico numa revista, não significa que aquilo ali tem aplicabilidade em outros cenários. Então, assim, você confiar numa pesquisa significa que ela foi produzida com qualidade e também que tem capacidade de generalização. O que é ter capacidade de generalização? É que o que eu fiz aqui em Natal, Rio Grande do Norte, se a pessoa lá no Reino Unido quiser aplicar o que eu fiz, ela tem grandes chances de que aquilo ali vai dar certo. E no meio da pesquisa, existe uma hierarquia, né, de
de evidência científica mais confiável, não em termos de qualidade, mas em termos de capacidade de generalização. E aí existe essa pirâmide que, se vocês pesquisarem no Google, pirâmide de nível de evidência, vocês vão achar essa imagem e ela vai estratificar para vocês o que é menos confiável do que é mais confiável. Então, só para resumir assim, a grosso modo, na base da pirâmide, ou seja, com menor nível de evidência, a gente vai ter o quê? Opiniões de especialistas, né? Então, estudos de casos isolados, isso aí não tem grande capacidade de generalização. É uma evidência? É, ok. Mas em termos de nível de evidência, está lá embaixo na pirâmide. Estudo com animais também. Como que eu vou generalizar uma coisa feita lá no ratinho do laboratório da Universidade de Boston, que eu vou generalizar isso para seres humanos, né? Estudos in vitro também não tem ampla capacidade de generalização. Então, por ter hierarquia, é uma das primeiras coisas que a gente pergunta. Subindo na pirâmide, a gente vai ter estudos observacionais, né? Aquele em que você observa o efeito de algo em alguma coisa. Entre os estudos observacionais, a gente vai ter o estudo transversal, o estudo de caso-controle, coorte. Aí a gente vai subindo na pirâmide. E lá no topo da pirâmide, a gente vai ter uma coisa que se chama ensaios clínicos. Porque a gente já saiu do âmbito mais de observar. A gente está testando. A gente está manipulando as variáveis para tentar ver se aquele desfecho que você previu acontece ou não acontece. Por exemplo, se eu quiser saber se o que é melhor para quebrar o biofilme de uma ferida é o iodo ou a prata, eu vou comparar essas duas intervenções, separando aleatoriamente aquelas pessoas que eu resolvi tratar. Então, elas não sabem a que grupo pertencem, elas são separadas aleatoriamente. Eu vou tratar os dois grupos, depois eu vou comparar quem teve melhores resultados e depois eu vou chegar a uma conclusão. Então, eu controlo o ambiente para ter um resultado. Então, nesses casos, os estudos clínicos, eles estão lá mais para a ponta da pirâmide. E no topo da pirâmide tem uma coisa que a gente chama de revisão sistemática. Porque o que é uma revisão sistemática? É pegar e juntar o que foi dito por vários ensaios clínicos e coloca tudo num estudo só. Então, esse ensaio clínico diz isso, esse diz isso, esse diz isso, e ver o nível de concordância deles através da estatística. Se eles discordam muito, se eles são muito distantes, se eles estão falando na mesma linguagem. Então, se você disser, eu quero ser assim o tampa de biofilme, eu quero quebrar os biofilmes de todo mundo, eu vou colocar lá, fazer uma pesquisa e vou atrás de revisão sistemática com meta-análise, se você quiser realmente não ter ninguém para dizer assim, um ai da sua evidência. Onde foi que você encontrou isso? É uma revisão sistemática com meta-análise, então assim, eu tenho, né, eu estou bem apoderada do que eu estou dizendo. Então, assim, às vezes eu uso isso como descritor. Eu quero saber se existe revisão sistemática nesse âmbito e aí eu uso como descritor para ter aquela busca, né? Quando a gente não encontra, aí você vai ampliando a busca. Aí eu tiro aquilo dali de revisão sistemática e vou vendo se tem ensaio clínico, se não tem. E aí a gente vai testando. Mas existem sim níveis, né? E aí quando vocês forem ver os consensos, vocês vão ver que às vezes eles citam que teve ensaios clínicos, né, com seres humanos testados, blá, blá, blá. E aí vai indicar que o nível de evidência é melhor. Outra dica, bem rapidinho, só sobre qualidade, vejam onde é que está publicado isso. Porque se for uma boa revista, se a revista tiver um bom fator de impacto, antigamente a gente olhava muito qualis, né? Se é uma revista qualis A1, A2, B2, essas de qualis maior, ou seja, significa que são revistas mais consolidadas, muito provavelmente eles já fizeram essa análise por você do método. É um método confiável. Então é como se você confiasse, né, nos editores da revista que eles não iam publicar qualquer coisa. Então, sobre qualidade, é isso. E aí, alguém falou aí, as revisões na Cochrane, exatamente. É uma base de dados que é específica do uso só para ensaios clínicos. E se vocês forem através do portal de periódicos CAPES, tem como colocar lá, buscar por base. Existem, né, você pode buscar por revista, você pode buscar por base, você pode buscar por assunto.
buscar por base de dados. Aí bota lá Cochrane. Hoje eu só quero ensaio clínico, eu só quero evidência de ponta. E aí vocês conseguem fazer essa busca, mas aí sim é uma evidência de qualidade, né? Entendi. Então, em resumo, dentro do que a Isadora falou, é buscar nos sites que ela referenciou, né? Seria uma forma de ter uma referência mais robusta, ter um embasamento mais robusto. E aí, utilizar esses descritores preferencialmente em inglês, para que você tenha um acesso a maior número de artigos. Caso você não tenha sucesso, é coloque em português, mas já sabendo que você vai ter um número mais reduzido de artigos, de materiais, né? De uma maneira geral. E aí, utilizar também, né, as revistas, como a Isadora falou, e se apropriar do nível de evidência. Então, peguei um artigo agora, a primeira coisa que a gente vai olhar é a metodologia, né? Qual é o tipo de estudo que ele foi feito e vou constar lá na piramidezinha. Em qual situação da pirâmide ela se encontra para eu saber se tem uma evidência consolidada, se é uma evidência mais frágil, se não, né? Basicamente seria isso, Isadora? Isso. Né? Então, vamos lá, simbora. Como eu devo realizar a busca em artigos científicos e aplicar a prática? A Isadora já pincelou um pouquinho sobre isso, mas acho que ainda dá para acrescentar um bocadinho mais, né? Vou repetir. Como realizar a busca em artigos científicos e aplicar a prática? Bom, essa questão de aplicabilidade à prática, eu acho que vai, assim, quando a gente pega no conceito do que é prática baseada em evidência, eles vão trazer para a gente o seguinte: a prática baseada em evidência é você usar a melhor evidência. Então, com o que eu respondi na primeira e na segunda pergunta, a gente já sabe onde ir atrás da melhor evidência, com base no julgamento clínico. E as preferências do paciente também devem ser colocadas. Isso é prática baseada em evidência. Você vê que ele não falou só na melhor evidência. Ele não disse isso, usa a melhor evidência e isso é prática baseada em evidência. Ele falou em julgamento clínico e falou em preferências do paciente. Eu acrescentaria ainda relacionado ao contexto. Porque a gente tem lá, por exemplo, o documento o novo consenso 2022 sobre infecção, sobre feridas infectadas, vai trazer uma relação de antissépticos que você pode usar no leito de uma ferida. E aí você vai, como enfermeiro, para aplicar, para traduzir aquele conhecimento em algo para o seu paciente, você vai ter que ter a capacidade de julgamento clínico de saber o que usar e quando usar. E tem outra coisa muito importante chamada contexto. Você lá fala, por exemplo, poder de quebra de biofilme do cadexômero de iodo. Eu quero saber se é toda unidade básica que tem cadexômero de iodo. A gente mal tem acesso a cadexômero de iodo em prática privada. Então, assim, mas lá no documento do próprio consenso vai trazer também outras formas. Então, é a sua habilidade de julgar e decidir clinicamente com base naquele paciente, com base nos limites dele, que vão fazer você transformar aquilo que está dito ali em prática. Então, esse consenso, por exemplo, de infecção é brilhante, né? Porque ele traz muita evidência e faz a gente pensar em algumas coisas que... outra coisa que eu queria falar também, de ter um raciocínio crítico, é que, gente, a gente não pode... Sim, nós somos cientistas, sim, nós consumimos pesquisa, sim, nós somos pesquisadores, mas a gente não pode esquecer uma coisa. Nem tudo que está publicado é lindo e maravilhoso e é o mais certo a se fazer. Porque se você for nos documentos dos consensos, você vai ver os nomes lá na capa lá inicial de patrocínio. É patrocinado pela Smith & Nephew, é patrocinado pela Convatec, é patrocinado... Eu não estou aqui julgando o patrocínio, não. Mas eu estou aqui para que vocês absorvam aquela informação e o que é que está na raiz daquela informação. O cara está lá no documento do consenso dizendo que iodóforos são as melhores fontes de combate ao biofilme já formado, já maduro. Óbvio que ele vai colocar o cadexômero de iodo lá como primeira opção, porque aquilo ali está sendo patrocinado pela Smith Nephew. Isso. E se você for comprar um bastão de cadexômero de iodo aqui no Brasil, eu nem vou falar o preço. Então, assim, mas lá nas evidências, às vezes ele fala o nome do todo.
E aí, essa sua capacidade de julgamento clínico, bem rapidinho, só para dar um exemplo para vocês, eu tratei uma pessoa da minha família que a ferida não cicatrizou por formação de biofilme, é por isso que eu falo muito de biofilme, eu acho. E aí, eu estava devorando o consenso de infecção, blá, 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 percebi que a melhor forma de quebrar era, vou usar o iodo. E aí, o que foi que eu fiz? Eu disse, olha, eu tava viajando na época e eu disse, eu vou comprar o Cadexômero aqui, porque eu tô vendo que é uma das formas mais eficazes, com base na literatura, minha prática é baseada em evidências, e aí eu vou testar o Cadexômero de iodo pra gente tentar fechar essa ferida, mas eu tô vendo a base do raciocínio clínico é o uso do iodo numa menor concentração e que eu tenho uma ação mais prolongada do iodo. Tu vai fazer, sabe o quê? Vai diluir o famoso PVPI. Você vai diluir numa concentração tal, vai trocar com essa periodicidade, não vai deixar macerar a bola, blá, 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 blá. Fiz todo o raciocínio por trás, enquanto não existia cadexômero de iodo. Quando eu cheguei de viagem com o cadexômero de iodo, a ferida tinha cicatrizado. Mas você vai me dizer que isso não foi prática baseada em evidência? Não, tá lá no consenso. O uso de iodófilos foi baseado em evidência. Claro que num cenário ideal, seria aquela pomada lá. Mas eu não tinha. E aí eu consegui fazer isso de outra forma. E aí eu disse, você não vai levar fama, tá? O iodosorb não vai levar a fama dessa vez. Assim, quem vai levar a cartada é o iodo, como potencial de quebra de biofilme. Não que não seja uma pomada magnífica. Porque né, a gente que conhece vai saber qual é o potencial de ação dele. Mas isso é que é julgamento clínico. Né? É assim que a gente aplica na prática. É você ir lá, o que é que está escrito na melhor evidência, que vocês já aprenderam aqui rapidinho nessa live, como é que busca a melhor evidência. É saber ler isso daí, é saber olhar para o seu paciente, é saber ter um olhar clínico voltado para o seu paciente. O que é que eu posso usar, quando eu posso usar. É clínica mesmo. E isso aí a gente adquire com o tempo, né, Carlinha? Que a gente vai sabendo ter esse olhar mais diferenciado, voltado para o paciente, para a clínica dele e para o contexto que ele está. Acho que é isso. E aí, Isadora, achei importantíssimo você falar sobre e trazer essa realidade, essa sua experiência particular, porque assim, a gente tá cansado de ver profissional que tá querendo o quê? Receitinha de bolo. É uma frase que eu utilizo muito aqui no meu Instagram. Não sejamos um profissional que quer receita de bolo pronta. Se a Isadora fosse uma profissional que quer a receitinha de bolo, ela tinha esperado eu chegar de viagem, trazer a pomadinha do SOB e resolver o problema do parente dela. Mas ela colocou o tic-tac para funcionar de uma forma segura, não simplesmente achando que o iodo vai dar certo. Ela simplesmente buscando as evidências para que ela conseguisse aplicar aquilo ali na prática dela, como ela bem falou. Então, colocou o tic-tac para raciocinar e deu certo. Então, não busquem receitas de bolo pronta. Lógico, os protocolos, os consensos, as experiências dos outros colegas são importantes demais, mas você precisa ter, sempre que você for atender um paciente, você ir com um olhar diferenciado. Peraí. O que é que eu posso fazer diferente nessa ferida, utilizando o meu conhecimento? Ah, porque eu estou usando uma hidrofibra com prata mais top do mercado e não está dando resultado. Será que é o manejo como eu estou fazendo, aquele curativo? Será que a hidrofibra de fato é a melhor indicação? Então, eu preciso raciocinar. Nada mais do que isso. Não é porque eu sei que tem biofilme, não é porque eu sei que tem mucosidade que eu vou utilizar a hidrofibra, né? Então, esse é o exemplo mais claro. Eu adorei, inclusive, essa sua experiência particular, Isadora, porque é bem isso. E se a gente fosse ao pé da letra do que as outras pessoas falam, não, iodo, Deus me livre de colocar dentro da ferida, é citotóxico para minhas células. Não. Então, usou-se o raciocínio crítico. Percebam a palavra-chave, concentração, né? Qual é a concentração ideal para que não exista citotoxicidade? Provavelmente foi visto isso nos estudos, né? E aí, a partir desse raciocínio, como a Isadora bem falou, ela conseguiu trazer a evidência científica que ela tinha para uma boa execução na prática diante do que muitas pessoas talvez não tivessem pensado nisso. Então, eu amei simplesmente esse seu exemplo, viu, Isadora? Muito obrigada pelo compartilhar. O meu, viu? Na pós-dermatologia, todo mundo que está aí, que é da turma, vai saber que a gente passa por um grande mestre que se chama Mário Lins, e ele abre assim os olhos da gente para realmente para fazer isso, para pensar criticamente, vamos sair, pensar fora da caixa, né? Fora da curva. Vamos sair desse mundo de só existe, só pode fazer isso, só existe fazer aquilo e pensar clinicamente, pensar no seu paciente, o que é que você consegue fazer, né, por ele. E tem outra coisa que é bem importante, é que na enfermagem dermatológica,
Gente, vários caminhos levam a Roma. Vários. Você pode chegar lá de várias formas. E aí, quando eu digo vários caminhos, é porque eu percebo que a maioria das pessoas tem essa mesma pergunta: que cobertura usar? Olha, tem uma coisa que eu posso dizer é que tem várias opções que você poderia fazer que dariam certo. Você ia cicatrizar. De qualquer forma, às vezes até nada. Assim, às vezes até aquele soro ia ajudar muito se você tivesse manejado clinicamente o paciente. Se você soubesse a causa da lesão. Se você soubesse atuar na causa da lesão. Eu digo a você que vale muito mais um soro morno em cima de uma ferida, que você está cuidando da base, né? Qual é a origem dessa ferida, e você está atuando na causa da lesão, do que a hidrofibra com todos os componentes extras e você tá lá só limpando e colocando em cima. Do que a hidrofibra com 500 mais, né? Que é mais extra mais, não sei. Mas é o raciocínio clínico do enfermeiro que está manejando aquela lesão. Porque, assim, já passei também por experiências que você, na época que eu não tinha conhecimento, que foi como tudo começou para mim, eu disse, eu vou na farmácia, vou perguntar qual é a coisa mais cara e mais tecnológica que tem aqui. Eu quero sair dessa farmácia tal com o curativo mais top. E eu vou colocar lá na ferida e vou botar a quantidade de dias que eles disseram lá e vou aguardar, porque vai acontecer em nome do Senhor. E não aconteceu. E eu disse, meu Deus do céu, eu tô usando a cobertura mais cara que tem no mercado e nada tá acontecendo aqui. Disseram que era isso, que era bom. Aí eu comecei a julgar a cobertura, né? Mas na verdade eu deveria ter julgado a mim mesma. Porque aí, eu não... O paciente que tem culpa que não está cuidando do curativo, é o paciente que tem culpa que ele não vai cicatrizar nunca, é uma ferida crônica, uma úlcera venosa de 500 anos, não vai cicatrizar não. Não sou eu, Helles Mortal, que vou cicatrizar, né? E aí tem outro brilhante cara, que a gente precisa citar essas pessoas, né? Que espalham tanta coisa boa. Tem outro cara brilhante que é o Dr. Charles, né? Nossa, esse daí. Ele fala da causa da cronicidade. O que é que está causando cronicidade? Será que toda ferida precisa ser crônica? Ou se a gente controlar o que causou a cronicidade, a gente não consegue cicatrizar, né? A gente não consegue levar uma cicatrização efetiva daquela ferida. Então, gente, quando vocês me perguntam como é que eu faço para aplicar a evidência na prática, é isso aqui. É ter a base clínica, é estudar fisiopatologia, é tentar entender o que é a ferida. Porque a ferida, eu não sei se você sente isso, Carlinha, mas eu sinto que a ferida fala com a gente. Ela diz alguma coisa, ela olha para você, ela tem cheiro de alguma coisa, parece que ela fala contigo. Então, essa Adora. Dentro disso, quando os pacientes aprontam, eu digo muito, não precisa você me enganar não, porque a sua ferida é quem vai lhe entregar, viu? Eu digo sempre isso. O paciente tá usando a cobertura já top, tô manejando tudo tranquilinho, aí chega no outro dia com a ferida altamente exudativa do nada. Aí vai ver lá o membro do paciente todo edemaciado. Você passou muito tempo em pé, caminhou mais do que devia. Não, minha filha, não fiz isso não. Aí vai sempre ter algum acompanhante que vai entregar. E eu digo, não precisa me enrolar não, porque é sua ferida que lhe entrega. Então, assim, a lesão, ela fala com a gente. E eu acho que compete ao enfermeiro, antes de tentar entender qual cobertura usar, como, né? Entendam isso. Na dermatologia, vários caminhos levam a Roma. E Roma é a cicatrização total da ferida. Vários. Você pode fazer aquilo de várias formas. Desde que você saiba manejar o paciente. E aí é estudar mesmo de cara a fisiopatologia da lesão, entender o que é que está acontecendo com aquele paciente, né? A clínica do paciente, se é diabetes, se é hipertensão, como causou. Esse é o que é o complexo da coisa, né? Esse é o que é o pensar fora da caixa, apesar de estar tão bem estabelecido. É você pegar aquela evidência que foi produzida lá, que a gente viu como é que acha, e dizer, deixa eu trazer para cá. E no contexto dessa pessoa, né? Às vezes a gente vai perceber que não precisa de muito. Óbvio, se você tiver uma tecnologia, meu Deus, eu estou no céu. Então, no meu serviço, a gente vive um pouco de doações, que ainda está no começo. Então, a gente tem algumas tecnologias, a gente tem algumas coisas. Mas, assim, o maior recurso que a gente tem somos nós mesmos. E uma frase... Desculpa, Isadora, eu lhe interromper, que eu sou tagarela também. Aí pronto, a gente fica aqui doidinha. Tem uma frase que Jaiane Linhares, eu não sei se ela tá nessa live, mas foi com quem eu fiz a live anterior.
ela sempre fala, né, que você pode ter as melhores coberturas, você vai colocar ouro em pó, mas a mão do profissional que executa aquele trabalho é o que vai fazer o diferencial naquela ferida. E aí, para você ter uma mão eficiente, você precisa ter um cérebro pensante, né? Não tem como uma coisa ser desmembrada da outra, né, Isadora? É bem isso. Bem isso, né? Simbora. E aí, qual o melhor tipo de evidência? Eu acho que você já meio que já falou, né, sobre a pirâmide, né, de evidências, que aí a evidência, a revisão sistemática, ela seria o top das galáxias, o padrão ouro em relação à evidência. Seria isso mesmo? Ensaios, se couber, né? Porque tudo também depende do objetivo que a pesquisa tem, mas se couber naquele âmbito mais de experiência, se você quer comparar duas intervenções, a gente vai mais no sentido dos estudos experimentais, né? Que tem como controlar as variáveis. Então, vamos tentar encontrar ensaios clínicos ou estudos quase experimentais. E lá em cima é a revisão sistemática que vai juntar o que dizem todos os estudos experimentais. Entendi. Perfeito. E para a gente finalizar a nossa última perguntinha, tem aqui como confiar em uma evidência se tem estudos trazendo população de 8 a 10 pacientes. Essa foi uma pergunta, inclusive, de Marília, que eu acho que você conhece. Marília era de Caicó. Esse é uma outra pessoa, enfermeira É, dermatologista. é. Bom, aí vai depender muito também de que tipo de estudo é, né? Porque, por exemplo, se for um estudo com uma doença rara, alguma coisa nesse sentido, não, às vezes não tem como o N, né, que é a amostra, não tem como o N ser muito maior do que isso. Mas se for, por exemplo, um estudo com pessoas com lesões venosas, a gente sabe que existem inúmeras pessoas com lesões venosas no Brasil e no mundo. Então, por que aquele pesquisador escolheu fazer com 8 ou com 10? Aí a gente vai lá para a metodologia. Se essa resposta não estiver muito bem amarrada na metodologia, ele dizendo, explicando, né, por que fez o estudo com 8 ou com 10 pessoas, muitas vezes é por conveniência. E conveniência na pesquisa não traz uma evidência de qualidade. Eu não posso estudar 8 ou 10 pessoas porque eu tinha tempo para apresentar o meu trabalho de conclusão ou porque eu tinha tempo para apresentar minha dissertação no mestrado. Isso não é válido, não é um argumento válido. Então, a gente tem meio que usar essa razoabilidade, né, de olhar para aquela amostra e olhar para o que o estudo está querendo dizer, qual é o objetivo do estudo, e olhar para o método mesmo, a descrição do método. Porque se for um ensaio clínico randomizado, por exemplo, essa amostra provavelmente não vai ser aceita. E quando o estudo realmente descreve bem as etapas, eles vão trazer uma fórmula, normalmente eles trazem a fórmula da quantidade de pacientes que é recomendado pelos autores. Então, na hora que você decide fazer um estudo com um método tal, você vai citar o autor do método, o nome do cara que inventou lá, que ensaio clínico randomizado seria idealmente feito dessa forma, nessas etapas, blá blá blá. E essa pessoa provavelmente vai citar uma fórmula para dizer a partir de quando aquele estudo tem uma certa validade, né, e capacidade de generalização. E aí, estudos bons vão trazer, olha, a fórmula foi aplicada e me trouxe que o mínimo de pacientes que eu poderia ter era 22. E aí eu tô trazendo 8, que justificativa eu teria, entendeu? Uhum. É realmente analisar caso a caso. A princípio, me parece um número não razoável, porque como que você vai generalizar uma informação, né, com um N de 8 pacientes? Aí o que é que cabe a gente? A gente teria que ir atrás de outros estudos, né? Ver, pode começar até pelas referências desse próprio estudo. Fazer o bola de neve. Deixa eu ver o que é que ele cita, né? Deixa eu ver se outros estudos concordam com ele, discordam com ele, eu tenho uma amostra maior. Mas, de fato, fica difícil, assim, você dar uma capacidade de generalização para um estudo que traz um N de 8 pacientes. Ou seja, fazer enfermagem baseada em evidência dá trabalho. E aí, por isso que tudo que dá trabalho é algo que vale a pena no final das contas e que compensa, né, Isadora? Eu acho que, assim, a gente buscar de forma correta pode durar, sei lá, uma eternidade, mas se a gente consiga aquele resultado de uma maneira eficiente, sabe que aquele resultado tem embasamento, principalmente que a gente pode estar ofertando segurança e mais qualidade no nosso serviço,
eu acho que isso não tem preço, né? Pode se gastar o tempo que for. É isso aí. Né? Então, Isadora, o tempo é curtinho, né? A gente só tem 1 horinha de live. Quero agradecer, primeiramente, mais uma vez, né, a sua disponibilidade. Quando eu falei com a Isadora, eu nunca tinha falado com a Isadora, assim, de conversar, né? Aí fui lá no direct dela, Isadora, eu sou fulana de tal, não sei o que. Ela, vou na hora, já ficou toda empolgada. Então, é Já muito tô, massa quando a gente já tô com a roupa. compartilha. A gente compartilha de ideias e tudo bem discordar também, porque cabeças pensantes discordam realmente. Mas existe um respeito muito grande. Não vejo a hora de conhecer você pessoalmente, tá? Meu muito obrigada. Eu quero que a gente finalize essa live, Isadora, falando um pouquinho sobre quais são os seus projetos para o seu Instagram. Tô vendo aí que você está postando sempre muita coisa engajada. Tem uma pegada também assim de reflexão sobre o dia a dia. Você é uma pessoa que lê bastante, pelo que eu estou acompanhando aí. Então, sempre está trazendo ali uma pegada que foge, às vezes, um pouco da enfermagem dermatológica, mas que serve para muitas pessoas. Então, fala um pouquinho dos seus projetos no Instagram, projetos seus também. Convida o pessoal para te seguir, o que é que o pessoal pode esperar do seu Instagram, das suas redes sociais, enfim, dos seus projetos. Bom, gente, como eu disse para vocês no começo da live, eu fui para Nova York para fazer esse 1 ano lá. E aí eu voltei com a cabeça virada, né? E aí eu sou uma enfermeira que eu sempre quis ter mestrado, doutorado, eu sempre tenho essa pegada do ensino, mas eu quero atuar na prática de forma desesperada. Assim, eu gosto muito do que eu faço. Então, eu queria fazer esse casamento. E aí, hoje em dia, eu consigo ver esse casamento acontecendo na minha cabeça, né? Eu passei por um período, assim, que eu só lia muito e lia outras coisas também. É outra dica que eu deixo para vocês. Não se apeguem só à leitura da enfermagem em si. O conhecimento técnico é muito importante. Mas uma leitura que amplia sua consciência, sua visão de mundo, uma filosofia, uma leitura que acalenta, né, a alma, porque a gente vai cuidar de outras pessoas. Se você só souber a parte técnica, muitas vezes a gente não consegue. Estava até conversando com as colegas de trabalho hoje. A gente não consegue progredir, às vezes, só com o técnico. A gente tem que ir mais a fundo. Muitas pessoas que têm ferida, elas têm ferida na alma. Então, a gente tem que ser aquele profissional que realmente possa pegar na mão daquelas pessoas e possa fazer valer a nossa ciência, né? A partir da nossa parte também humana. Então, como eu tinha essa inquietude de trazer, de fazer o doutorado servir à minha prática e não o contrário, então eu achei a saída no Instagram. Eu vou fazer a parte do ensino por aqui e tentar fazer as pessoas entenderem que fazer ciência não é lá tão complicado como a gente pensa que é. A gente consegue consumir ciência de uma forma mais tranquila, né? De uma forma mais dinâmica. Então, a minha tentativa, a minha missão aqui é isso, é fazer as pessoas entenderem que não é só você dominar o passo a passo que está lá no protocolo que foi escrito, que foi muito bem escrito na sua instituição, que foi muito bem pensado na sua prática. Mas não é só, não pode terminar ali, entende? Então, eu queria que o meu doutorado fosse um pouco partilhado com todos, assim, porque o crescimento da enfermagem enquanto categoria, o crescimento de um é o crescimento de todo mundo. Se seus colegas crescem, você cresce junto com eles. Então, a minha missão de vida é essa, né? Assim, eu quero fazer com que as pessoas, que eu cresça e que todo mundo cresça junto comigo, que as pessoas cresçam e que eu cresça junto com elas. Então, eu vou tentar partilhar isso no Instagram para que isso fique, que faça da gente próximos, né? E que a minha prática, o que eu aprender na prática e o que eu for aprendendo na teoria, eu vou tentar compartilhar com vocês também. E vai ter uma pegada também de enfermagem de prática avançada, porque foi ali que o meu sangue começou a mudar, né? A gente tem projetos, eu tenho projetos de construção da clínica nossa lá onde eu trabalho, então a gente está partindo do zero, talvez eu possa ajudar outras pessoas que têm o mesmo propósito. Eu gosto muito de estudar a parte da causa, né? Quando eu faço um vídeo lá puxando do período pré-histórico, então eu gosto muito de compartilhar com vocês também a origem das coisas, o porquê que a gente pensa dessa forma, tentar fazer outras pessoas pensarem um pouco fora da caixa junto comigo, né, e junto com outros colegas que a gente forma um time. E vai ter uma pegada também de enfermagem de prática avançada.
Inclusive, hoje eu recebi, né? É um spoiler. Mas Eita, gosto, gosto. a minha orientadora no exterior, ela trabalha junto com a Organização Pan-Americana de Saúde. E aí, eles têm projetos no Brasil, especificamente, de trazer a enfermagem de prática avançada para cá. Olha, existem outras pessoas, outros países preocupados em trazer uma enfermagem de prática avançada para o Brasil. E a gente tem que estar pronto. A gente tem que estar pronto. Porque a gente não pode ver o trem passar, não. Então, somos nós, os melhores enfermeiros da área, que vão avançar na prática, que vão ocupar espaços, entende? Então, assim, eu tenho esses projetos junto com ela de colaboração internacional. E aí, sei lá, cara, se eu puder ir compartilhando algumas coisas e engajando a enfermagem como classe, para que a gente chegue lá juntos. É isso que eu quero. Ah, eu vou amar ver, viu? Já vou ficar aqui toda hora, entrando no seu Instagram. Peraí, será que a Isadora puxou alguma coisa? Não, ainda não. Então vou lá, amanhã vou ver de novo. E quero todo mundo seguindo. É enfermeira dermato, né? O seu arroba enfermeira dermato. Bem facinho, gente. O arroba de... E eu espero que vocês consumam o conteúdo, que é um conteúdo de qualidade. Eu digo muito assim que a gente tá cansado de ver perfil aí no Instagram sendo aberto, né, de enfermagem dermatológica, muito enfermeiro se atentando para essa área do empreendedorismo, principalmente. Aí abre lá no Instagram, pesquisa qualquer coisa no Google, o que é edema, o que é uma lesão por pressão, taca lá no Instagram, não vê referência, não vê nada, não vê um embasamento e fica lá por isso mesmo. E aí, pessoas que têm conteúdo sólido, a gente precisa consumir, tá, minha gente? Primeiro, porque a gente vai se inspirar nessas pessoas. Segundo, porque a gente vai buscar as fontes que essas pessoas utilizam para ser nossas fontes também. Então, eu não vou simplesmente acreditar não, no que Isadora está dizendo. Isadora diz que biofilme é quebrado com iodo. Quem foi que disse para ela? Procurar também, quero saber quem foi que disse, quando foi que disse. Então a gente precisa duvidar para a gente conseguir se apropriar desse conteúdo também, né, Isadora? É isso aí. Então vamos embora, vamos fazer o nosso momento print, tá, gente? Quero todo mundo printando, marcando @enfermeira dermato e marcando o BD Arte do Cuidar. É interessante que o perfil esteja aberto para a gente conseguir repostar, senão a gente não consegue, tá? Então vamos fazer aqui um close, Isadora, para o pessoal printar e nos marcar, que é todo mundo marcando. Oi, Isadora, muito obrigada, tá? Prazer conhecer você virtualmente. Como eu falei, logo, logo a gente vai se encontrar para tomar um cafezinho, trocar uma ideia, né? Quem sabe a clínica, a clínica lá, né? Quando você vai implantar logo, logo, se Deus quiser, Então, né? Muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Muito obrigada mesmo. muito obrigada, obrigada a todo mundo que assistiu, ficou aqui até o fim juntinho com a gente. Um beijo. Um beijo. Tchau, gente. Brigadão. Até segunda-feira. Vamos ter tema de live falando sobre furo de orelha e a cicatrização dentro desse furo. Não é simplesmente um furinho, viu? A gente vai aprender com a enfermeira Beatriz. Um beijo. Tchau, beijo. Beijo. Tchau, tchau.